bíblico veio complementar alguma coisa em Isaías 53, aquilo que foi citado. O Espírito do Senhor soprou o meu coração, olha, traz Isaías 17, versículo de número 11, que vai falar da cura dos 10 leprosos, amém, irmãos? Lucas 17, perdão, pastor, Lucas 17, versículo de número 11. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Os irmãos encontraram? Lucas capítulo de número 17, versículo de número 11. Vai dizer assim a palavra do Senhor sobre a cura dos 10 leprosos. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, aos quais pararam de longe, e levantaram a voz, dizendo: Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus, disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém, irmãos? Pode tomar assento, glorificando o nome do Senhor. Aleluias. Louvado seja Deus. Irmãos, estamos diante, ou seja, de um texto a qual Lucas, ou seja, vem nos trazer sobre essa passagem, ou seja, desses pequenos versículos, e vai trazer a nossa menção sobre os 10 leprosos. Coisas que às vezes nós até mesmo estamos vendo, às vezes no dia de ontem, ou às vezes nos dias de hoje, como já foi citado aqui algumas coisas. Porque nós sabemos, irmãos, que a Bíblia vai dizer que quando Jesus, ou seja, indo ele a Jerusalém, ele passou por meio de Samaria e da Galiléia. A Bíblia diz que na sua caminhada, ou seja, ele se depara com esses homens que vão gritar a ele, ou seja, em alta voz. Eles vão chamar a atenção de Jesus, ou seja, para que pudesse olhar para eles. E a Bíblia nos diz, ou seja, que esses 10 homens, eles eram leprosos. E nós sabemos, ou seja, que antigamente, assim como foi com um general, ou seja, como foi com um homem aguerrido, um homem como Naamã, que também era herói de guerra, ou seja, um servo excelente diante do seu Senhor, mas porém ele era leproso. Mas ele resolveu, ou seja, ele tomou uma decisão e foi tentar buscar em quem, ou seja, poderia ajudá-lo. E ele ouviu dizer, ou seja, de um nome de um profeta. Ele vai até o rei, ele pede uma carta, o rei envia a carta ao outro rei, e nós sabemos que o rei vai rasgar suas vestes, vai dizer: sou eu, Deus, para que possa curar, ou possa fazer algo. Ou seja, ele entende que ele não fazia nada, e o profeta vai se levantar e vai dizer assim: ó, não, peraí, pode deixar, deixa ele vir a mim, que ele saberá, ou seja, que há profeta em Israel. A Bíblia diz que, ó, o profeta nem vai sair ao encontro dele, vai dizer: ó, você vai lá e mergulha 7 vezes no Jordão. E a Bíblia nos diz, ou seja, que Naamã se indignou, poxa, tinha tantos rios, né, Abana, Farpá, rios mais limpos, ou seja, em Damasco, mas logo no Jordão vai chegar alguém perto dele, ou seja, um dos teus servos, vai dizer assim: olha, meu senhor, se o profeta tivesse te pedido algo tão difícil, então não teria feito. Porque ele era homem valente, irmãos, ele era guerreiro. Ele não tinha, ou seja, acredito eu, nenhum receio de guerras,
porque ele teria, ou seja, um currículo, ele teria sobre os seus ombros, ou seja, uma responsabilidade. E aquele homem, ou seja, vai chamar a atenção dele, ele vai abaixar a cabeça, ele vai descer e vai reconhecer, ou seja, no momento, realmente, que me custa, né, fazer o simples. Às vezes a gente precisa fazer somente o simples, irmãos. E às vezes nós tentamos fazer tantas coisas, Deus age na simplicidade, Deus age, ou seja, nos pequenos detalhes. Às vezes onde nós não prestamos atenção, ou seja, Deus ele vai agir, Deus ele vai falar, Deus ele vai mover. Poderia eu e você, ou seja, estarmos, ou seja, também na nossa casa, com esses 10 leprosos, ou seja, foi a mesma situação, olha. Eles chamaram a atenção de Jesus, Jesus pergunta a eles, eles também queriam estar sãos. Reconheceu a autoridade de Cristo, reconheceu que o Filho do Homem, ou seja, tinha autoridade na terra. Por ouvir falar, às vezes nós passamos, entramos pela porta, como muitos também já entraram, não somente por essas portas, mas em outras portas, e conheceram Jesus apenas por ouvir falar, mas não tiveram experiência, não tiveram, ou seja, aquilo que foi dito nessa noite, ou seja, um fervor no coração, a verdadeira essência da adoração. A jovem louvou aqui, ou seja, que nós não podemos parar, independente do que nós passamos, que nós venciamos, não está fácil para ninguém. Ouvimos agora, ou seja, o que vai dizer a Bíblia, que sobre rumores de guerra, às vezes nós pensaríamos que está longe, não, já está às portas, mas nós sabemos, ou seja, que ainda não é o fim, é apenas o princípio das dores. Estamos vendo, ou seja, os nossos vizinhos a sofrerem, e nós não estamos isentos, ou seja, se o Senhor não olhar por nós, não tiver de misericórdia, de passarmos por essa situação. Então é o momento, ou seja, de eu olhar para o Senhor, de olhar para a casa do Senhor e dizer assim: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Assim como disse o profeta Isaías, ele enxerga a manifestação da glória do Senhor, ou seja, e ele teme. Ele vai dizer: olha, sou eu um homem de lábios impuros e habito num povo de impuros lábios. O que eu vou fazer agora? Os meus olhos viram. Eu não se preocupe não. Deus, irmãos, ele enviou o seu Filho para morrer por nós. Como já foi dito aqui, ou seja, pelas suas pisaduras, ou seja, nós somos sarados. Para que nós pudéssemos estar aqui hoje, também houve luta, houve batalha, houve derramamento de sangue. Mas esse sangue foi derramado, ou seja, pelo meu e pelos seus pecados, pelas nossas transgressões e as nossas iniquidades. O mesmo que curou esses 10 leprosos, outrora era eu, era você, ainda também leprosos, mas nós, dos 10, nós somos um. Somente um povo que estamos reunidos aqui essa noite, reconhecendo, voltando à casa do Senhor, ou seja, para agradecer e glorificar Ele pelos benefícios que Ele tem feito. Às vezes nós esperamos tanta coisa, irmãos, e Deus age, simples. Quando o Flávio me fez o convite, ou seja, logo veio à minha mente, eu abri a Bíblia, no livro de Lucas, que vai falar, ou seja, sobre o caminho de Emaús. A Bíblia nos relata, ou seja, que 2 homens estavam caminhando e estavam conversando, ou seja, daquilo que estava acontecendo em Jerusalém. E eles não, ou seja, viram quando alguém se aproximou deles, eles conversando, caminhando, trocando algumas palavras. E a Bíblia vai dizer, ou seja, que um certo homem se aproxima deles e pergunta a eles, ou seja, o que seria que eles estavam conversando, o que eles estão comentando. E ele vai: mas você não sabe o que aconteceu não? Da morte, ou seja, daquele que nós pensamos que é remir Israel, aquele que era profeta, poderoso em obras, que foi morto, ou seja, crucificado. Você não ouviu falar não? Não ouviu dizer isso não? E o mesmo que acompanhava ele, irmãos, foi ali conversando como quem não quisesse nada, como se não fosse nada, como quem não era nada. Alai, alá, cai, amor,
como nós pensamos, ou seja, na nossa caminhada, nós estamos andando, às vezes olhando para um lado, olhando para o outro, distraído, despercebido, mas não vemos, ou seja, que o Senhor ele se faz presente no nosso meio a todo tempo. Ele tem olhado, tem guardado, tem, ou seja, nos dado condições, ou seja, para caminhar, porque sem Ele, irmãos, realmente nós nada podemos fazer. A Bíblia diz que sem Jesus nós nada podemos fazer. E eles conversando, e aqueles homens, ó, não sabem de nada. A Bíblia diz que eles chegam, ou seja, ao seu destino, ao endereço, ou seja, de uma aldeia por nome de Emaús. Eles chamam a atenção dele, ou seja, olha, a noite já se declina, já é tarde, entra, fica conosco. E Jesus, ou seja, como quem não quer nada, como quem não era nada, resolveu acompanhar a eles. A Bíblia nos diz, irmãos, que naquele momento, Jesus Cristo se assenta com eles à mesa. E trazendo, ou seja, sobre as Escrituras Sagradas, eles pararam um pouquinho para ouvir. Eles deixaram de falar, às vezes deixaram de questionar, deixaram de murmurar, deixaram de reclamar, se assentaram, e Jesus começou a dizer a eles sobre Moisés, os profetas, aquelas coisas que tinham acontecido na simplicidade. E quando Jesus, a Bíblia diz que ele tomou o pão, ou seja, olha, ele começa a orar, e eles com os olhos meio que fechados, sem ver, entender e saber que era Jesus que estava com eles, quando eles resolveram abrir os olhos, ele já não estava mais ali, mas ele foi reconhecido no partir do pão, através da palavra. Eu não sei o que você está sentindo, eu não sei o que você está passando. A irmã Thalita citou algo aqui, realmente tem momentos que às vezes a gente vai pensar em tantas situações, mas Jesus, ele sabe de tudo. Ele sabe do que eu preciso, do que você precisa. Ele sabe de mim ontem, Ele sabe de mim hoje, Ele sabe de mim amanhã, porque Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Às vezes nós não precisamos nem abrir a nossa boca para nós falarmos com Deus o que nós precisamos, ou o que nós alvejamos, ou como nós estamos felizes, mas o Senhor sabe. Ele conhece a mim, Ele conhece a você melhor do que ninguém. Como Paulo Magno citou sobre a morte de Estevão, um homem que foi apedrejado, ou seja, mas não negou a sua fé. Mas para ele estar ali, ou seja, houve um processo de alguns homens, ou seja, que foram aprisionados, foram açoitados, foram questionados, ou seja, sobre algo que aconteceu, sobre um milagre. E aí? Ninguém entendeu nada. Ninguém sabia o que aconteceu, mas no fundo sabiam que algo tinha acontecido, mas não reconheciam, ou seja, que Jesus era o autor e consumador da fé daqueles homens, ou seja, de Pedro e João. Que por misericórdia, fazendo alguém voltar a ver, foram aprisionados, foram ali, ou seja, indagados sobre aquilo. Eles apenas oravam, irmão, eles apenas glorificavam o nome do Senhor. Se você for observar, Pedro foi preso, foi guardado por 4 quartéis de soldado numa certa situação. A Bíblia diz, ou seja, que um anjo ele entra, ó, dentro da cela, toca as costas de Pedro, diz a ele assim, ó, coloca aí a sua capa aos seus ombros, ó, e segue. A Bíblia diz que Pedro estava assim como quem não estava entendendo nada, as portas abriram por si mesmas. Quando ele se deparou, ou seja, ele estava lá na rua, mas a Bíblia diz que sempre a igreja estava fazendo contínua oração. Foi dito algo, hoje em dia pode ser até mesmo, irmão, está difícil para muitos, não quero orar, não vou na oração, mas nós sabemos que para nós vencermos, ou seja, nós temos que dobrar o nosso joelho, por mais que seja difícil, por mais que seja doloroso, o tempo está curto, e realmente, ou seja, os dias têm sido abreviados,
Quando nós assustamos, a hora passou e o dia foi embora. E às vezes nós não fizemos nada do que nós planejamos, do que pensamos. Mas os nossos caminhos não são os caminhos de Deus. Os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. Às vezes você até pensou que não estaria aqui hoje, mas o Senhor te trouxe aqui, ou seja, para que você venha entender que a necessidade de estar na casa dEle, de estar na presença dEle, haverá sim o dia que os verdadeiros adoradores adorarão o Senhor em espírito e em verdade. Não é somente aqui, mas, ou seja, dentro do seu coração há uma necessidade de buscar, há uma necessidade de você estar próximo do seu irmão, da sua irmã, há uma necessidade de você estar se colocando diante do Senhor, se colocando na brecha. E é difícil, porque Deus vai fazer uma pergunta para Ezequiel. Ele procurou alguém que pudesse estar na brecha. Quando ele olhou, ele não achou ninguém. E aí? Às vezes vem lá de trás, às vezes você espera algo aqui, espera algo ali, mas, irmãos, espera no Senhor, confia nele. Coloca, ou seja, o seu coração diante dele, não olha para as dificuldades. Ah, se o irmão não quer, eu quero. Se o irmão não quer, você quer. Porque você quer o de melhor de Deus, o de melhor do Senhor, ou seja, vai ser naquele grande dia. Buscai primeiro o reino de Deus e as suas justiças, as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas o melhor de Deus, ou seja, é aquilo que os nossos olhos não viram, os nossos ouvidos não ouviram, é aquilo que o Senhor tem preparado para mim e para você. Eu não sei o que você está alvejando, não sei o que você está esperando do Senhor, mas eu sei que o Senhor ele tem muito mais para te dar. Ele pode fazer por você aquilo que às vezes o irmão, meu pai, a minha mãe não pode. Às vezes o meu filho não pode, peça um favor, faz isso para mim. Ah, no momento não dá. Mas Deus, ou seja, Ele já está providenciando, Ele já está movendo a favor, ou seja, da sua vida. Porque Ele sabe, vai ali para mim, olha, não dá. Mas não se preocupa não. Porque quando você pensar em fazer, pensar em ir, o Senhor, ou seja, Ele já foi. Porque Ele está, ou seja, Ele é onisciente, onipotente. Nós não conseguimos estar em muitos lugares, mas o Senhor está zelando por mim e por você. Ele zela pela minha casa, Ele zela pela sua casa, pela minha família, pela sua família. Mas basta, ou seja, nós entendemos o seguinte, que a necessidade, independente do que nós passamos, é retornar para casa, para a presença dEle e fazer como fizeram, ou seja, esse leproso. Porque eram 10, mas somente um voltou para agradecer. Às vezes, irmãos, Deus ele fala na multidão, mas Ele também fala no silêncio. A Bíblia diz que onde há 2 ou 3 em nome dEle reunidos, ou seja, Ele se faz presente. Clama a mim e responder-te-ei, mostrar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes, ou seja, a necessidade de clamar a quem pode fazer por mim e por você. A necessidade de clamar, ou seja, por aquele que vive e reina e reinará todo sempre. Aquele que continua sendo o mesmo, Ele não mudou. Nós podemos mudar. E infelizmente, como já foi dito e nós sabemos, irmãos, vamos fazer para Jesus. Mesmo assim, às vezes tem muito que, vai devagarzinho, mas não se preocupe. A obra do Senhor, ou seja, ela é feita da maneira dEle, na vontade dEle. Eu não mando em nada, nós não mandamos nada. Nós sabemos que é o Senhor, ou seja, quem nos manda. É o Senhor, ou seja, que vai nos designar. É o Senhor que vai nos direcionar. Às vezes o meu querer não vai ser o querer do Senhor. Às vezes o meu poder não vai ser o poder do Senhor. Mas quando Ele quer, irmãos, a Bíblia diz que operando Ele, ninguém impedirá. Ninguém pode impedir os desígnios, a vontade de Deus sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre as nossas vidas. Acalma, aquieta o meu e o teu coração. Fica tranquilo, fica em paz, mas permaneça dentro de mim e dentro de ti, ou seja, o fervor
de permanecer na presença dele. Não se preocupe com os ventos que muitas das vezes são contrários. Não se preocupe, ou seja, se o barco ele vai estar balançando para lá e para cá. Se preocupe, ou seja, que existe uma mão sobre o barco. E a mesma mão que firma o barco, ou seja, ela faz se aquietar o vento. A mesma mão que conduz a minha e a sua vida é a mesma mão que faz o adversário, ou seja, voltar para trás e cair por terra. Porque grande é o Senhor, o Deus que tem providência para mim e para você. A Bíblia diz que, não adianta nada nós nos apavorarmos. Se Deus não guardar a casa, ele vai sentinela. Então coloca nas mãos do Senhor. Eu já vi pessoas falar assim, eu vou sair, mas eu estou preocupado que o ladrão vai vir, pode entrar, roubar na minha casa. Tem um rapaz que está rodando na rua aí para lá e para cá, aquele menino rouba. Irmãos, se eu for vigiar ladrão, eu não vou fazer nada. Porque a Bíblia diz que Jesus deve virar e quando ele vai vir como um ladrão e não piscar de olhos, não vou estar esperando. Então, ou seja, se Deus não guardar sentinela. Então tem muitas das pessoas eu vejo assim, não tem vontade, né? Eu ouço isso, irmão, não tem vontade de sair. Se eu for sair, eu fecho a porta, eu fico apavorado com isso, apavorado com aquilo, irmão. Se Deus não guardar a minha, a tua casa, em vão vigia o sentinela. Então para que eu vou me preocupar com o que está lá? Eu quero me preocupar com quem está aqui. É com a presença do Senhor. É com Ele que pode curar, que pode libertar, salvar, transformar. Ele que pode tirar, ou seja, assim como Ele tirou esses 10, Ele tirou a mim, Ele tirou a você do charco de lobo, lamaçal do pecado e nos trouxe novamente a vida. É esse Deus a qual nós servimos. Então nessa noite, irmãos, eu quero aqui apenas agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito e reconheço que às vezes eu não sou merecedor, nós não somos, mas o Senhor por misericórdia tem nos abençoado. E eu tenho certeza que grandes coisas Ele tem feito e ainda vai fazer o meu, o seu favor. Nas mãos do Senhor, ou seja, eu coloco a minha vida, as nossas vidas e agradeço a Deus por essa rica oportunidade. Amém, irmãos? Eu não esperava, mas aprove o Senhor. Com todo respeito, pastor, nós louvamos a Deus pela oportunidade. Falei para mim, domingo já me pegaram aí, ó. Não, mas não tem importância não. Eu falei, então amém. Eu agradeço em nome de Jesus. Boa essa palavra, né, irmão? Toma água aqui, pronto.